Time skip. Basicamente, um salto temporal é uma ferramenta narrativa usada em vários tipos de obra para representar uma passagem de tempo. Normalmente, os personagens e o mundo passam por grandes mudanças sem que o autor precise preencher esse período com eventos menos importantes. Assim, o foco fica no momento principal da linha temporal que o autor planeja trabalhar. Na ficção, a gente vê vários exemplos desse recurso. Um deles, por exemplo, é em Vingadores Ultimato, com o famoso time skip de 5 anos, que foi certamente uma jogada genial para mostrar um mundo devastado após o estalar de dedos do Thanos. Ali, a Marvel mostrou que nem mesmo os super-heróis conseguiram superar um trauma facilmente. Outro exemplo muito marcante da ficção é o de Naruto, quando vemos o nosso querido Naruteira quando ele decide treinar com Jiraiya por 2 anos. No retorno dele à Vila da Folha, vemos vários personagens muito mais fortes, crescidos e amadurecidos, prontos para uma nova fase da história, juntamente com outro patamar, tanto em nível de poder do universo, quanto em importância dos acontecimentos que passaram a acontecer em maior escala envolvendo todo o mundo ninja. Então sim, o time skip é um recurso impactante e, se bem utilizado, pode ser o maior divisor de águas numa história. Mas tem uma obra que teve um time skip talvez tão importante quanto essas outras. Nada menos, nada mais que One Piece, a obra-prima de Eiichiro Oda. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre esses pontos controversos, né? Se o time skip realmente arruinou a obra, deixou ela intancável e tudo mais, ou será que isso é só frescura dos fãs? Sim, depois de alguns anos eu resolvi aparecer por aqui no canal pessoalmente, né? Nesse novo estilo de vídeo, num vídeo mais longo, mais analítico, né? Eu já tinha mudado um pouco o estilo do canal para uns vídeos de umas análises mais filosóficas, mas dessa vez eu decidi aparecer aqui falando pessoalmente, beleza? Num vídeo maior, falando de um tema que eu gosto muito de falar, né? De uma obra que eu gosto muito de falar, mas num tema realmente polêmico. Lembrando que esse vídeo é totalmente baseado na minha opinião, então assim, se você discordar, né, de algum ponto aqui, vamos discutir saudavelmente nos comentários, tá? Sem treta, sem xingamentos à toa, vamos aí, tá criando um bom papo aí entre a comunidade aqui nos comentários para que possa ter mais vídeos e tal, e a gente possa chegar em melhores conclusões, né, pessoal? E só um aviso também, esse vídeo contém spoilers, tá, da obra inteira de One Piece, então caso você não tenha visto, para não estragar a sua experiência, por favor, já saiba disso, ok? Então, meu nome é João e sejam muito mais do que bem-vindos ao canal The Wanted Saga, e vamos nessa! Para começar, eu vou dar uma leve introdução da obra e depois desenvolver algumas coisas para a gente poder se situar melhor e criar uma boa linha de raciocínio. One Piece é a história do nosso queridíssimo Monkey D. Luffy, um garoto de 17 anos que tem o sonho de ser o rei dos piratas e, consequentemente, achar o lendário tesouro deixado pelo rei dos piratas, Gold Roger, o famigerado One Piece. A história basicamente funciona assim: é um mundo gigante dividido em alguns mares, entre eles o North, South, West e East Blue, e mais a Grand Line, que pode ser dividida em duas partes, o Paraíso e o Novo Mundo. Esse mundo também possui a Red Line, uma imensa barreira de rochas vermelhas que circunda o globo, dividindo os mares. É nela que fica a sede do governo mundial em Marijoa. A Red Line também serve como divisória para as duas partes da Grand Line. Agora, falando da estrutura narrativa, existe um certo padrão que se repete em vários arcos da obra. Entre eles, é basicamente o Luffy ir navegando de ilha em ilha, conquistando seu navio, seus recursos e juntando uma tripulação única, né? Cada membro tem seus próprios objetivos, mas todos os objetivos acabam estando alinhados ao objetivo do seu capitão. Em cada ilha que a tripulação passa, ela enfrenta vilões tiranos que normalmente são figuras que desrespeitam os valores morais tanto da tripulação quanto dos habitantes locais. Essa fórmula de aventura, conflito e vitória funciona muito bem e define bastante o espírito da obra. Pelo menos
até o arco de Thriller Bark, porque no arco do Arquipélago de Sabaody, essa estrutura narrativa muda completamente, já que foi o primeiro arco que o Luffy, ele simplesmente não salvou ninguém no final. Tipo, ele até deu aquele socão maravilhoso no Tenryubito, no São Carlos, então a tripulação de Chapéu de Palha acabou que foi devastada pelo Kizaru e pelos pacifistas. E ao invés deles salvarem as pessoas, como de costume, eles que precisaram ser salvos, no caso, nesse arco, pelo Bartolomeu Kuma, que dividiu o bando pelo mundo a fim de tirá-los daquela situação sufocante. Esse também foi um momento que o leitor entendeu que o One Piece não é só sobre aventuras engraçadas ou vilões caricatos, mas sobre a liberdade em um mundo cruelmente desigual. A partir do arco de Sabaody, a obra deixa de ser uma história de piratas explorando ilhas e se torna uma grande narrativa sobre o sistema global e o preço da liberdade. Com a divisão do bando, o Luffy vai parar em Amazon Lily, né? E ele tem sua aventura lá e tudo mais. Faz amizade com as Amazonas, causa uma confusão lá. E ele conhece a Boa Hancock e ela se apaixona perdidamente por ele. E se tudo fosse correr de forma natural, o bando logo se encontraria em pouco tempo, né? Depois de cada um ter uma mínima aventura aí na ilha, eles iam se encontrar e iam pro novo mundo. Bom, se fosse, claro, acontecer tudo de forma natural, coisa que não aconteceu porque o Luffy ficou sabendo que seu irmão Ace seria executado. Então, com a ajuda da própria Boa Hancock, ele vai para Impel Down e depois para Marineford e entra no meio da fucking guerra que o Barba Branca tava travando com a Marinha até chegar, e o Luffy até chega a salvar o Ace, conseguindo tirá-lo da plataforma de execução e tudo mais, mas depois, por conta das provocações do Akainu, o Ace acaba se sacrificando para poder salvar o Luffy, que acaba ficando em choque, né, sendo ferido físico e emocionalmente, né? Foi, claro, o momento mais traumático da vida do nosso protagonista. Logo depois, o Luffy é salvo pelo Lau, o Lau ajuda ele a curar seus ferimentos, e com o apoio do Jinbe, ele se recompõe e entende que ainda é fraco demais para proteger quem ele ama. E então é mostrado o flashback da infância do Luffy, do sábio do Ace, né? É muito interessante que esse flashback ele mostra as raízes e a formação dos sonhos e do caráter, né, de ambos os personagens, mas principalmente no Luffy, e essa é uma parte que eu gosto bastante, né? Inclusive, eu não vejo muitas pessoas falando por aí. Eu planejo fazer um vídeo futuramente só falando desse flashback do Luffy. É claro que no anime tem os fillers e tudo mais e tal. Eu teria que ler no mangá também, né? Pra ver como é que é, mas é um arco que eu gosto bastante, assim, eu acho que é muito importante, o momento que ele é mostrado também é muito importante, então isso tudo acontece, né, a gente tem essa noção do que o Luffy teve um passado fora, que foi mostrado no capítulo 1, que foi a história dele com o Shanks, tal, clássica, que todo mundo conhece. Não, o Luffy tem partes ainda que não foram exploradas e detalhadas, e a gente vê algumas dessas partes, e é um negócio muito bom pro momento que o Luffy vive após a morte do seu irmão. Depois de se recompor com a ajuda do Jinbe, Luffy determina que o bando precisa crescer mais antes de poder voltar a se reunir. Então ele envia uma mensagem codificada, o famoso 3D2Y, não em 3 dias, mas em 2 anos que ocorrerá o reencontro. Cada tripulante entende o recado e inicia seu próprio treinamento. Esse momento simbolizava a virada de Luffy como capitão. Ele deixa de agir por impulso e passa a pensar como um líder. Assim, o arco de Sabaody até Marineford representa o fim da inocência e o renascimento do Chapéu de Palha, o ponto onde a aventura acaba se transformando em legado. Bom, deu para perceber que eu quis resumir bastante a história, né? É só dar uma pincelada de forma superficial, né? Pra gente poder concluir essa linha de raciocínio que eu queria chegar, que a obra realmente teve uma grande mudança nesse momento, né? Foi nesse momento que começou uma caminhada, né? Que foi a saga de Marineford, para que aí pudesse ter a desculpa para poder ter um time skip e o Chapéu de Palha entrarem mais forte também no Novo Mundo. E eu acho que foi tudo perfeitamente calculado pelo Oda, né, para que chegasse nesse ponto, e certamente o leitor ou o espectador nesse momento de mudança ficaria muito eufórico para ver como os personagens estariam após os 2 anos de treinamento.
E com isso eu analisei e resumi essa parte da obra justamente para podermos chegar em uma nova linha de raciocínio a partir de agora. A gente fechou uma e vai entrar em outra agora. O capítulo 597, o 3D2Y, foi o último antes do time skip, e o 598 foi o primeiro da nova era. Na época, o mangá entrou em hiato por 4 semanas. Acredito que foi pro Oda se planejar para essa nova fase, já que as mudanças não seriam só nos personagens, mas também seria uma chance de ouro pro autor se consagrar ainda mais nesse universo aí de mangás. 4 semanas depois, o capítulo 598 saiu e certamente foi um baque gigantesco. Vimos um pouco das habilidades e a reaparição dos membros da tripulação, juntamente com seu novo visual, que deu para ter um vislumbre numa capa colorida. Todos os Mugiwaras mudaram e é isso que gera muitas discussões, sem contar que o traço do Oda também evoluiu bastante, ficando mais moderno e detalhado. Falando do design dos personagens, após o time skip, o primeiro contato que temos, é claro, é com o nosso protagonista. No mangá, a capa colorida já nos mostra todo o bando reunido, mas é no Luffy que sentimos de cara a mudança. Ele abandona aquela clássica regatinha dele, que é tão simbólica no pré-time skip, para adotar uma camiseta de manga longa. Pode até parecer um pequeno detalhe, mas na prática foi sim uma boa mudança, já que traz uma sensação de modernidade e também de amadurecimento visual pro personagem. É como se a sua roupa refletisse que ele chegou em outro patamar. Claro que a sua essência continua a mesma, né? O Luffy é o Luffy e a sua personalidade não vai mudar do dia pra noite. Tem também de novidade a cicatriz enorme dele que tá no peito, adquirida na guerra de Marineford. O ferimento foi causado pelo almirante Akainu. E essa cicatriz não é apenas estética, ela carrega o peso da derrota, da dor e da lembrança de Ace. É um Luffy meio que mais marcado pelo mundo, literalmente. Seguindo por Brook, nós temos uma transformação completa. Ele já não é apenas um músico excêntrico do bando. Agora ele é um lastro, o Soul King, um cantor de renome mundial. E seu visual reflete isso em cada detalhe. Agora com um chapéu extravagante, um colete estiloso e óculos chamativos. Ele se veste como a celebridade que se tornou. Bom, a respeito dele, eu não tenho muito o que reclamar também. A mudança até que é bem coerente, divertida e dá ainda mais identidade pra ele sem descaracterizar o personagem. Então, o Brook tá ok. Ele tá ok. Já o Sanji recebeu mudanças mais sutis, porém significativas. Ele troca o lado da franja que ele usa, que é um detalhe simples, mas que se tornou bem simbólico para ele, e ele adota um cavanhaque discreto, ao invés de estar com a cara pelada, né? Essas alterações, apesar de pequenas, transmitem uma sensação de maturidade e de evolução natural do personagem. Sanji continua com o mesmo carisma e com a mesma essência, mas agora ele parece carregar um pouco mais de maturidade e experiência. Lembrando que isso que eu tô falando é só da questão visual do personagem, porque a gente sabe que como o Sanji não teve contato com as mulheres, né, teve contato só com os Okamas durante os períodos dos 2 anos, quando ele vê as mulheres, ele tem um certo descontrole emocional, o que é totalmente controverso, o que essa aparência dele parece transparecer, que é uma maturidade maior, mas na verdade não, o Sanji se mostra ainda mais frágil ainda, né, que essa questão de alívio cômico, que, queira ou não, cara, isso aí foi uma forçação de barra do Eiichiro Oda, mas tá bom, né, vamos aceitar isso, tudo mais. O Sanji dá uma melhorada depois, tudo mais, mas no começo da Ilha dos Titãs é muito escrachado, tanto de sangue que sai do nariz dele, o quão exagerado é que o cara tem hemorragia, pô, é o Luffy que ia precisar do sangue do Jinbe, mas se for parar pra ver, o Sanji que tava mais ferrado por causa disso, cara, nem lutou, cara, é uma luta interna mesmo, cara, é uma luta interna. A Nami, por sua vez, surge com o cabelo bem mais comprido e um visual um pouco mais chamativo, com um biquíni no lugar das suas roupas antigas e uma calça jeans. É uma mudança que traz um ar mais adulto para a personagem e também reflete uma estética mais apelativa e comum do pré-time skip que vemos em várias personagens femininas. O Sop talvez seja um dos personagens que mais transparece uma evolução física. Ele deu realmente uma boa encorpada, né? Ele
ele ganhou um shapezinho legal. O Sop era só a caba da gaita antes do time skip, e agora ele tem um pouquinho mais de shape e tudo mais, e tem um novo macacão e um novo chapéu que reforçam ainda mais essa mudança, passando também uma sensação de amadurecimento. Mas é igual eu falei do Sanji, o Sop, ele só parece, cara, mas ele não dá porcaria nenhuma. Ele tem alguns feitos e tudo mais, ficou mais forte também, mas continua o mesmo medroso, e isso incomoda um pouco no desenvolvimento do personagem, porque, assim, cansa, cara, cansa. A gente quer ver o Usopp como um grande guerreiro do mar, cara, ele já foi alívio cômico demais, então, assim, é um negócio que é um pouco desgastante na obra, tanto do Usopp quanto do Sanji, ficar, assim, com esses exageros e tudo mais. Sanji pode ser cavaleiro? Pode, tem que ser cavaleiro até ele ser enterrado, cara, mas, assim, eu acho que o Oda podia dar uma dosada, às vezes, principalmente em momentos importantes. E o caso do Usopp, ele poderia realmente ser um grande guerreiro do mar, cara. A gente quer que ele tenha evolução, quer que ele se torne, né, um grande guerreiro, um grande pirata, e não que, pô, nós estamos no fucking arco de Elba, o cara ainda não fez porcaria nenhuma. Espero que o Oda, assim, faça a boa pro nosso querido medroso, né? Mas enfim, agora nós vamos falar da personagem que aumenta o nível de polêmica no seu visual. Ela mesma, simplesmente Nico Robin. Se tem uma personagem que o design causou divisão de opiniões, foi ela. Antes do time skip, Robin tinha um estilo muito mais elegante e misterioso, e sua franjinha era um traço marcante do seu visual. No anime, ela chegou a ser apresentada também com um tom de pele mais escuro, algo que dava mais identidade para a personagem. No entanto, no mangá ela sempre foi apresentada com uma pele mais clara. Ainda assim, na minha visão, o impacto não foi tão positivo. O estilo dela se transformou em usar roupas mais curtas e menos características em relação à sua versão antiga. E junto disso vieram os exageros do Eti. Robin e Nami, que antes eram desenhadas de forma mais natural, passaram a ter proporções extremamente exageradas, quase caricatas, e isso não aconteceu apenas com elas, mas com boa parte das personagens femininas de One Piece, que passaram a ter praticamente o mesmo corpo exagerado, sendo basicamente várias Namis genéricas com cabelo diferente, e às vezes nem isso. E isso é algo que realmente incomoda, porque descaracteriza e cria um certo desconforto pro leitor ou pro espectador que só quer aproveitar a história sem ser constantemente lembrado desses exageros. Ainda assim, nada muda o fato de que Robin continua sendo uma das personagens mais únicas, mais interessantes e mais importantes de One Piece. Mas pessoalmente, no pós-time skip, eu só consegui sentir a essência verdadeira da Robin, principalmente no visual, quando a trama voltou a colocar ela em contato com os poneglyphs, né, com os jogos de poneglyphs, e principalmente agora bem atualmente no seu reencontro emocionante com o Sol em Elba, momento que o Oda até resgatou parte do visual antigo dela e tudo mais, incluindo a franjinha. Então, assim, realmente a questão da Nico Robin é uma das mais polêmicas da obra. Falando do Chopper, sua mudança também foi bem sentida pelos fãs. Antes, seu visual minimalista transmitia melhor a ideia de médico da tripulação, sendo mais simples, mas cheio de carisma e personalidade, graças ao ótimo desenvolvimento de personagem, principalmente quanto ao seu passado. O Chopper, ele era algo diferente, algo que era fora do normal, mas dava muito certo. No pós-time skip, ele acabou ganhando umas roupinhas novas e tudo mais, seu chapéu foi alterado e modernizado, e apesar de dar uma sensação de modernização, de evolução, eu acredito que o design antigo tinha muito mais a essência Hiluluk, uma vibe do seu passado, do desenvolvimento e tudo mais, sem contar nas aparências das suas transformações, que antigamente tinha um visual mais sério, de criatura bizarra, então, tipo, era muito mais legal, diferente do pós-time skip, que dá uma impressão que as suas transformações tiveram um processo de furrização, né? As formas da sua Akuma no Mi que impunham respeito, sendo um negócio bizarro, assim, elas ficaram muito mais fofinhas e, consequentemente, perderam um pouco do impacto. Então, nós chegamos no Franky.
com uma das mudanças mais radicais e mais controversas da obra. O Frank do pré-time skip era extravagante e tinha um estilo que equilibrava o excêntrico com o humano, mas no pós-time skip ele virou praticamente um tanque, né, com aqueles ombros arredondados extremamente exagerados e braços gigantescos e um corpo massivo e desproporcional, deixaram realmente difícil de engolir se a gente ficar realmente fazendo as comparações com a versão anterior dele, né? Claro que dá pra entender a intenção do Oda e tudo mais, né? Que o Frank, ele é um ciborgue, e os outros personagens já tiveram mudanças, então o Frank precisava de um tchan pra poder mostrar a sua evolução, né? E tudo mais, precisava de uma inovação. E com o tempo, esse novo design do Frank vai ficando mais aceitável, conforme a gente vai se acostumando e tudo mais. Mas uma das coisas mais legais desse novo visual é que o Frank fica mudando seu cabelo em todos os arcos e tal, então às vezes é engraçado. Mas ainda assim, o visual raiz do Frank era sem dúvida bem mais fácil de simpatizar. Por fim, mas não menos importante, pelo contrário, talvez mais importante, Zorão da Massa. Ele surge com um kimono em vez de roupas mais normais, né, que ele usava antes, e agora ele carrega uma cicatriz no seu olho esquerdo, um mistério que até hoje nunca foi explicado. No anime também teve uma alteração da tonalidade da sua pele, o deixando com um tom mais claro em comparação ao início da obra, muito parecido com o que aconteceu com ali com o Robin e até mesmo com o Frank. Apesar disso, o visual dele continua transmitindo bastante respeito e imponência. O detalhe da cicatriz realmente deixou os fãs intrigados e teorizando milhares de coisas e bababá, mas até agora o Oda não deu nenhuma explicação concreta sobre isso, o que gera uma certa frustração, já que parece que o Zorão simplesmente perdeu um ouro de graça até o momento. Mas no final de contas, essas mudanças não são o fim do mundo. Tá bem longe disso. A obra continua incrível e o carisma dos personagens segue intacto, mas é inegável que muitos fãs, inclusive eu, guardam um carinho maior pelos visuais antigos que eram mais originais e menos carregados de exageros. O pré-time skip tinha esse certo equilíbrio de forma muito mais natural do que o pós. As mudanças que o time skip trouxe para One Piece vão muito além apenas do design dos personagens ou da animação e do traço. Se a gente parar para analisar a essência da narrativa, dá para notar uma transformação muito mais profunda e incômoda. A promessa de liberdade e a ideia que qualquer um poderia conquistar o mundo com força de vontade era a essência e o coração do Time Skip. E isso parece ter sido substituído por algo deveras diferente. O novo mundo, que deveria ser a fronteira final da aventura, revelou-se um palco para uma elite predestinada. Sim, nós estamos falando do tal nepotismo, um tema que eu já vi várias pessoas comentando, fazendo vídeos aqui no YouTube, porque realmente é algo que precisa ser comentado mesmo, né, de forma recorrente, porque tá cada vez mais comum na obra, sendo uma mudança de temática fundamental a essência de uma teia nepótica e as heranças de poder. Mas o que é o nepotismo nesse conceito? Basicamente, o nepotismo é a prática de favorecer parentes ou amigos próximos em detrimento do mérito. E só de falar isso, eu tenho certeza que você já consegue pensar em vários exemplos presentes na obra, principalmente intensificados no pós-time skip. Em One Piece, isso se manifesta como a herança de poder e influência, onde o nome, a linhagem ou as conexões familiares se tornam mais determinantes para o destino de um personagem do que as suas próprias ações, ambições ou conquistas. E por que isso tira a graça da obra? Porque para muitos, isso dilui a mensagem original de que a liberdade e o sucesso são conquistas individuais, transformando a aventura em uma disputa de príncipes e herdeiros destinados por um trono que já lhes pertencia por direito de nascença. No pós-time skip, essa temática não é apenas um detalhe, ela inundou a obra, tornando-se um pilar central da construção do poder e do destino dos personagens. Então vamos aprofundar um pouquinho, focando mais na questão do novo mundo e com alguns resquícios também do pré-time skip. No centro dessa discussão, claro que está o nosso protagonista, Monkey D. Luffy. No pré-time skip, a revelação que ele é filho do Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário e o homem mais procurado do mundo,
mundo e neto do Garp, o herói da marinha, não é mais um mero detalhe do seu passado. Essa linhagem o insere diretamente no epicentro do conflito mundial, não por sua escolha, mas por seu nascimento. Sua jornada, que antes era vista como a personificação da liberdade individual, ganha contornos de um destino pré-determinado, um legado a ser cumprido. Luffy não é um azarão, ele é realeza revolucionária, querendo ou não. E a culminação disso é a revelação do Gear 5 e a sua conexão com Joy Boy, transformando Luffy, que antes era visto como um pirata com um sonho, em uma figura messiânica e predestinada, com um papel que transcende sua própria vontade, amarrado a uma herança milenar. O contraste é gritante. O discurso de liberdade, sonhos e individualismo do pré-time skip parece colidir com a realidade hierárquica do pós-time skip. Personagens como Zoro, que antes não sabemos nada sobre a sua linhagem, agora sabemos que se alinha a um legado de espadachins vindo do país de Wano. Então, no fundo, ele não chegou onde chegou principalmente pelo esforço. Claro que ele é extremamente esforçado e tudo mais, mas sua força e seu talento, querendo ou não, já estão no seu sangue por conta da sua linhagem. E Sanji é a mesma coisa, com a linhagem Vinsmoke, que mesmo ele a odiando, ela se torna crucial para sua própria sobrevivência e para a narrativa. Reforçando mais ainda essa tendência, nós temos talvez a Nami, que o nascimento dela é uma incógnita e ela pode ainda ter alguma coisa fora do normal, já que os seus instintos, né, para prever o clima são assim um negócio fora da caixinha. Então isso pode ser uma questão nebótica no futuro da obra. Nós temos também o Brook, que ainda pode ter algo do gênero que nós vimos a interação dele com a Gunko agora no arco atual de Elbaf. Nós temos o Shanks, que é filho do Garlin, um fucking nobre mundial. O Barba Negra, que é filho do fucking Rox de Zebek. E esses são só alguns dos exemplos, mas dá pra ficar horas falando sobre esse assunto. Fora isso, tem outro ponto também que precisa ser discutido aqui. Elementos como o Haki do Rei e o sobrenome dos D, que parecia de uma certa exclusividade na trama e uma certa importância, foram ficando cada vez mais banais. Porque com o afunilamento da obra, foram surgindo cada vez mais personagens com essas características, se tornando algo comum, né? Tipo, você cruza a rua lá e tem algum usuário de Haki do Rei ou um D. Isso é uma coisa que contraria a proposta original desses conceitos de ser algo raro. Então, o mundo de One Piece, que antes parecia um oceano de oportunidades ilimitadas, acaba se transformando, infelizmente, em um sistema feudal, onde personagens já presos numa teia do destino entram numa disputa por tronos invisíveis. A aventura de Luffy, que simbolizava uma busca por um caminho próprio, agora parece cada vez mais a concretização de uma profecia. Cada vez parece que a trama é menos sobre forjar um novo caminho e mais sobre cumprir um destino que já estava escrito nas estrelas, ou melhor, no sangue. Mas com isso, eu preciso falar que o nepotismo na obra não é exatamente ruim, porque é muito legal quando os fãs ficam teorizando quem que é filho de quem e tudo mais, árvore genealógica. Então, tipo assim, isso é uma questão legal, mas a questão é usar e abusar muito desse tema na obra, né, desse conceito, e assim fica um negócio escrachado, né? Então, assim, querendo ou não, a grande estrutura, né, a grande teia que a gente vê aí da história de One Piece tá inteira interligada por um sistema de nepotismo ferrado. Então, assim, é só ver, cara, é inegável isso. Então, assim, como One Piece não tinha muito isso antigamente, isso era algo que fazia ele se diferenciar no Big Three, porque é inegável que a obra passou por uma transformação significativa, trocando a espontaneidade de uma aventura imprevisível pela grandiosidade de uma saga épica sobre legados e profecias. A liberdade individual, que era o motor da primeira metade da história, deu lugar a uma narrativa onde o destino parece reservado a uma nova aristocracia pirata, sendo uma mudança que redefine completamente o que significa ser livre no mundo de One Piece.
Outro ponto importante que eu queria estar trazendo aqui para vocês é a percepção de que os arcos de desenvolvimento para os membros da tripulação diminuíram drasticamente no pós-time skip. É um fato que no pré-time skip a tripulação como um todo era bem mais desenvolvida ao longo dos arcos. Esses personagens, em alguns casos no pós-time skip, foram relegados a papéis mais secundários, frequentemente servindo como alívio cômico ou participando de batalhas com menor impacto narrativo. Para uma obra que sempre foi elogiada pelo cuidado com cada integrante da tripulação, essa questão pode ser vista como uma das maiores falhas da segunda metade da história. No pré-time skip, dá para perceber um padrão bem mais definido na construção da história. Ele é muito mais equilibrado no destaque entre membros do bando e outros personagens. O Oda distribui o protagonismo de forma extremamente inteligente, usando cada arco para introduzir e desenvolver alguém novo, ou então ainda assim melhorar o desenvolvimento dos personagens já introduzidos. Nesse período todo do pré-time skip, Zoro foi o que mais dividiu o protagonismo com o Luffy. Logo atrás dele vem Nami, Usopp e Sanji, que também tiveram papéis bem relevantes no crescimento emocional da tripulação. Já no pós-time skip, a história muda completamente de ritmo. O foco passa a ser quase inteiramente no Luffy, que se torna o centro absoluto da narrativa. Os arcos ficam mais grandiosos e ligados a uma trama mais política e complexa, envolvendo uma escala mundial, deixando menos espaço para grandes desenvolvimentos individuais dos nossos queridos Mugiwaras. O único arco que realmente alguém dividiu o protagonismo com o Luffy, como era antigamente no pré-time skip, foi um arco de Whole Cake, onde o Sanji assumiu um papel bem importante de um co-protagonista, com o Jinbe também ganhando uma certa relevância bem concreta nesse contexto. Fora isso, todos os outros arcos do pós-time skip mantêm o foco quase totalmente no nosso protagonista. Eu não tô falando que os membros da tripulação não tiveram, né, nenhum destaque. Nós temos, por exemplo, Zoro, Sanji e Chopper, por exemplo, em Punk Hazard, ou até mesmo Zoro e Usopp em Dressrosa, ou até mesmo Zoro no arco de Wano. Todos esses que eu falei têm um bom destaque nesses arcos, mas não chega nem perto do nosso protagonista, né? Os que mais chegam perto é apenas no arco de Whole Cake, que aí sim o Sanji realmente protagoniza um arco junto com o Luffy. Igual, por exemplo, aconteceu em Water 7, que o Usopp, a Robin e o Frank também protagonizam um arco ao lado do Luffy. É claro que nesses arcos que não houve tanto destaque nos Mugiwaras como antigamente, tiveram outros personagens fora da alçada da tripulação que foram também muito bem trabalhados. Mas antigamente o Oda ele conseguia trabalhar tudo isso junto. Então nós não podemos negar que é extremamente difícil, né, trabalhar com tantos personagens ao mesmo tempo. Tanto é que pode ter sido esse o motivo da não entrada de Yamato pro bando, que parecia tão óbvia, mas o que aconteceu foi que, já que não haveria espaço, nem tempo de tela para personagem no resto da jornada, pode ser que o Oda tenha optado por simplesmente deixar ela lá em um ano mesmo e fazer uma história de capa e acabou. Mesmo com esse menor aproveitamento dos Mugiwaras sendo o ponto ruim, ao mesmo tempo ele tem até seu bônus, né? Como, por exemplo, o foco em outros personagens extremamente importantes para a trama, como por exemplo Lau, Sabo, Yamato, Bonnie e muitos outros. Outro ponto bem questionável é que vale a pena uma análise um pouquinho mais profunda é a questão das inconstâncias do mangá e do anime de One Piece, principalmente no pós-time skip. O anime de One Piece, especialmente após o time skip, se tornou o ponto mais vulnerável da obra, sendo um verdadeiro calcanhar de Aquiles. A Toei Animation, responsável pela adaptação, enfrenta já por muitos anos críticas recorrentes relacionadas ao pacing, né, ou seja, ao seu ritmo narrativo, e à qualidade irregular e inconstante da animação. Dois fatos que afetam diretamente a experiência de quem acompanha semanalmente a jornada do Chapéu de Palha. O anime é semanal. Para evitar alcançar o mangá, a produção frequentemente opta por esticar o conteúdo, resultando em episódios com pouco avanço narrativo. É comum ver cenas de reação ou flashbacks repetitivos que se estendem muito além do necessário, além de quadros congelados e diálogos espaçados artificialmente. Essa estratégia, embora compreensível do ponto de vista de produção, compromete muito
muito o dinamismo da narrativa. Arcos já extremamente extensos, como Dressrosa ou Wano, se transformaram em verdadeiras maratonas no anime, que já é uma maratona. Então a sensação de progresso acaba por ser mínima a cada semana. No entanto, a questão não se limita só ao ritmo. A inconstância visual se torna uma marca registrada do anime no Boss Time Skip. Cada arco parece carregar uma identidade estética própria, e isso não é exatamente um ponto que é apenas ruim, mas às vezes a forma como a animação é apresentada fica tão distinta entre os arcos que dá a impressão que eles foram produzidos por estúdios diferentes. A paleta de cores, o design dos personagens e até mesmo o estilo da animação variam de arco para arco, criando uma experiência totalmente fragmentada. Enquanto o arco de Wano, por exemplo, foi elogiado por elevar o nível da animação com uma fluidez impressionante e uma direção cinematográfica ousada, apesar de também apresentar grandes exageros que não são da natureza de One Piece, outros arcos, como Punk Hazard ou partes de Dressrosa, sofrem uma rigidez, repetição de quadros e até mesmo uma simplificação tenebrosa de traços, não priorizando cenários ou personagens numa perspectiva de média e longa distância. Essa montanha-russa de qualidade visual acaba, querendo ou não, quebrando a coesão estética, prejudicando a experiência do espectador que consome a obra com expectativa e seriedade. E assim, eu não tô passando pano pro arco de Wano não, tá ligado? Quando eu faço a comparação com esses outros arcos, mesmo com momentos extraordinários, como o G5 ou as batalhas finais contra o Kaido, a falta de uniformidade faz com que o anime oscile entre o sublime e o medíocre. O espectador, acostumado com a estabilidade do time skip, nesses momentos sente essa disparidade como uma perda de identidade visual, um sintoma de uma produção que, embora ambiciosa e com grande investimento, luta para manter a consistência ao longo de centenas de episódios. E cara, um dos maiores problemas do anime de One Piece sempre foi esse anime ser semanal. Hoje em dia, cara, isso é muito raro em outros animes, justamente porque é totalmente insustentável. Ou o estúdio de animação usa o tempo para aprimorar e deixar uma adaptação mais fiel possível ao mangá, né, adaptando uma boa quantidade de conteúdo por episódio e tendo uma animação fluida e bonita visualmente, ou a adaptação, mesmo que com um grande investimento, vai ficar essa caca, essa enorme inconstância dos episódios semana a semana, tendo que pôr episódio de recapitulação, tendo que adaptar meio capítulo, às vezes nem isso por episódio, deixando um ritmo maçante e desinteressante para os fãs. E assim, entre outras coisas também, né, outros detalhes que só pioram a experiência do espectador. E o curioso é que nesse ano de 2025 aconteceu algo histórico quanto a isso. O anime de One Piece teve pela primeira vez um hiato de alguns meses, que aconteceu do fim do ano passado até meados de abril desse ano. E depois que ele voltou, ele fez uma adaptação impecável do flashback do Kuma. Então assim, contra fatos não há argumentos. Eles tiveram tempo e um bom material para trabalhar. Como eles têm muito dinheiro, um grande investimento na adaptação, eles acabaram fazendo um negócio muito bom. Eu, como fã, prefiro esperar um tempo maior e ter um negócio bom e que honre essa obra maravilhosa, do que ter um episódio por semana e ter essa inconstância terrível. Eles podiam muito bem, ao invés de continuar o semanal, adaptar o anime por arco, né, com um melhor planejamento, ou até ao invés de fillers ou recapitulação, adaptar as imensas histórias de capa, adaptando uma história canônica e que o público só do anime não conhece, além de algo que realmente agrega pro fã, algo que realmente é canônico, com personagens que já passaram aí pela história em algum momento. Rapaziada, eu tava aqui na edição do vídeo, né, e é um vídeo longo, então vocês devem suspeitar pelo menos que eu vou demorar um tempão, né? Que eu demorei um tempão pra poder editar ele. E chegou a notícia, né? Que o anime de One Piece vai ter exatamente o que eu falei, cara. Eu tô pondo esse vídeo aqui na edição justamente depois do momento que eu comento sobre isso. Comento sobre a sugestão do anime ele ter menos, né, episódios no ano, mas aumentar a qualidade. E acontecerá isso, né? Ano que vem, a partir do arco de Elbaf, mais ou menos aí, isso vai estar acontecendo aí. O One Piece vai entrar em hiatos todo ano, mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos de janeiro até abril, e
Isso vai ser muito positivo, cara, pra obra. Vai ser extremamente positivo, porque eles vão ter mais tempo pra trabalhar, vão poder adaptar mais material também, não vão precisar ficar preocupando do anime chegar perto do mangá e tudo mais. E vai melhorar muito a qualidade, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser como se fosse meio que um anime de 2 temporadas todo ano, né? Parece que são 26 episódios e tudo mais. Só que todo ano, né? Diferente, por exemplo, do que acontece com Jujutsu Kaisen, que tipo, tem um anime de 2 cursos de temporada, mas acaba que vem, sei lá, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, One Piece vai ter todo ano. Então, assim, ele não vai perder essa essência dele de lançamento semanal toda semana. Não, e ainda assim vai ter uma adaptação muito melhor. A Toei Animation vai ter muito mais tempo pra poder trabalhar, cara. Isso é um ponto muito positivo. Espero que dê certo. E assim, fico muito feliz por causa disso. Esses 3 meses do começo do ano vão valer totalmente a pena de esperar. Enfim, é isso. Paralelamente ao anime, no mangá, o Oda segue um caminho visual igualmente intenso, mas por outro motivo. Sua arte evoluiu bastante conforme os anos foram passando em detalhe e complexibilidade, alcançando níveis de densidade impressionantes. Cada painel parece uma pintura, repleta de personagens, estruturas e elementos que ampliam a imersão no mundo de One Piece. Mas ainda assim, o lado ruim disso é que essa abundância de detalhes às vezes se transforma em um fardo nos quadros, já que painéis de batalha massivas, como o de Onigashima, por exemplo, apresentam tantos elementos simultâneos, né, como explosões, ataques, construções, que a leitura acaba se tornando um desafio para alguns. A hierarquia visual acaba se perdendo um pouco e o leitor precisa de um maior esforço para poder identificar e entender, né, o foco principal da cena. O que antes era um diferencial artístico ferrado, agora em alguns momentos se converge para uma espécie de poluição visual. Essa saturação visual não é um sinal de descuido, pelo contrário, é um sinal da ambição do Oda, sendo alguém que busca sempre estar evoluindo e captar a sua grandiosidade épica do mundo que construiu. E ao mesmo tempo, né, que isso acontece, a Toei Animation também tenta de alguma forma traduzir isso em movimento e cor. O problema é que ambos, tanto o anime quanto o mangá, acabam em diferentes intensidades sofrendo do mesmo mal, a perda de clareza. Enquanto o anime se arrasta e muda o seu estilo constantemente, o mangá se afoga em sua própria complexibilidade visual. O resultado é uma obra monumental que, em sua busca por ser maior e mais impressionante, às vezes perde o foco que a tornava tão acessível e tão envolvente no passado. Então a pergunta que não quer calar é: o time skip realmente destruiu One Piece? Com toda certeza eu digo que não. O time skip foi uma evolução necessária para a obra. O Oda precisava mostrar que o mundo de One Piece era muito maior e muito mais perigoso do que o Chapéu de Palha imaginavam. A derrota em Sabaody e a dor em Marineford foram lições cruciais que forçaram os personagens a amadurecer e a se fortalecer. Sem o time skip eles não teriam a menor chance no novo mundo. No entanto, é inegável que essa evolução de patamar da história teve um certo custo, né? A obra perdeu parte da sua leveza e da sua simplicidade, a dinâmica do grupo mudou e o ritmo narrativo se tornou mais lento e complexo. Para os fãs que se apaixonaram pela aventura descompromissada e pela camaradagem constante do pré-time skip, a mudança pode ter sido bem sentida, mas com certeza ela foi compensada por alguns outros pontos, como a profundidade dos temas, a escalada dos conflitos e a complexibilidade do mundo, que representam perfeitamente o auge da genialidade do nosso querido Eiichiro Oda. No fim das contas, a percepção de que a obra piorou está muito ligada à experiência individual de cada fã, principalmente na adaptação do anime, né, com seu ritmo bem lento, suas inconstâncias e consequentemente com a amplificação dos problemas do mangá. O mangá, por sua vez, continua sendo uma obra-prima com um planejamento e uma execução que poucas vezes vimos na história de toda a ficção. One Piece é minha obra favorita e claramente esse foi
foi um vídeo num tom mais crítico. Mas assim, se a gente for realmente falar dos pontos positivos de One Piece, porque esse foi um vídeo um pouco mais negativo, a gente pode ficar horas aqui falando tranquilamente. E o que eu analisei aqui com vocês são apenas problemas que realmente me incomodam, porque até uma obra-prima como essa, com um gênio tão sensacional como o Oda, como autor, tem problemas porque nada é perfeito, né, rapaziada? Sem contar que, assim, o Oda, mesmo tendo uma baita moral com a revista, muitas vezes a Shueisha pode, querendo ou não, afetar em algumas decisões, e o mesmo vale também para a Toei Animation, né, que acaba escolhendo como vai adaptar e tudo mais, e mesmo tendo o aval do Oda, acaba ainda assim fazendo cagada. Lembrando que a grande maioria das coisas que eu falei aqui nesse vídeo se baseiam na minha opinião, beleza? Então, assim, eu não quis dizer, pelo amor de Deus, eu não quis dizer em nenhum momento que os personagens de One Piece não são bem desenvolvidos, tá? Principalmente os Mugiwara. O que eu falei é que eles foram menos desenvolvidos do que antigamente. Mas One Piece, assim, o Oda desenvolve os personagens de forma excepcional, sabe? Tanto os Mugiwaras no próprio pós-time skip, mas ele não desenvolve tanto quanto ele desenvolvia no pré-time skip. Parece que esses personagens perderam espaço. É isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, rapaziada. Não vamos brigar nos comentários por causa de um negócio que eu nem falei, sabe? Às vezes o pessoal vê os vídeos com a bunda e comenta os negócios assim, começa uma discussão que, pelo amor de Deus, velho. Mas assim, se você quiser trocar uma ideia, se você discorda com alguma coisa, cara, chega aí nos comentários, tá ligado? Chega mais, porque o mais legal, o mais importante de estar fazendo um vídeo aqui pro YouTube, de estar, né, em comunidades, é justamente isso, poder conversar, poder trocar uma ideia, poder fazer amizade, ou conversar das obras que às vezes a gente não tem pessoas pessoalmente pra conversar. Isso que é o mais importante, cara, isso que é a coisa mais legal que tem. Então, bora trocar uma ideia aí, cara, se você discorda e tal, vamos chegar num ponto que, assim, seja o mais ideal mesmo pra estar fazendo essa crítica. Enfim, o vídeo foi esse, rapaziada. Deu um trampo danado fazer esse vídeo, escrever esse roteiro e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa estar voltando aqui no YouTube, né, trazendo mais conteúdo desse tipo, um vídeo mais longo, mais analítico, que a gente possa trocar uma boa ideia nos comentários, ou que possa esclarecer para algumas pessoas alguma crítica, alguma coisa. Então, é isso, tô finalizando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, já dá um like aí, ou mostra para algum amigo, para que eu possa estar trazendo mais vídeos aqui do estilo e posso estar voltando mais aqui, né? Eu não suma por tanto tempo, apesar que um vídeo desse que realmente demora um pouco mais de tempo para ser postado. Mas enfim, valeu, falou, fui!